Hoje, na nossa aula, a importância dos afetos na psicologia da angústia, da ansiedade e psicopatias. É um tema que eu considero um dos temas mais sensíveis e também aonde é que a gente vê muito pouco professores ou psicanalistas abordando esse tema com profundidade, como nós vamos abordar aqui hoje nessa aula, né? Nessa aula vamos estudar a importância dos afetos na constituição da personalidade e compreender suas relações com a angústia, a ansiedade e as diferentes formas de funcionamento patológico. Falar de afetos é falar daquilo que nos constitui, desde os primeiros vínculos, né? Desde o dia que a gente sai do continente materno, tá? Antes mesmo de conseguirmos nomear que sentimos, já somos afetados pela presença ou pela ausência, pelo cuidado, pela frustração e pelas maneiras como os outros respondem às nossas necessidades. Então a gente vê assim tantas pessoas de uma forma, eu diria, quase que desconectada, tendo surtos, agredindo, inclusive, se não me engano, foi sexta agora passada, uma pastora pré-candidata do PL agrediu um entregador de imóveis, né? Brigou, espancou, jogou pedra no cara, e o cara correndo dela, e ela atacando esse homem, e o descontrole total dessa mulher, não é? E ela acusando ele, foi na delegacia, ainda deu parte dele, ele não se manifestou nas redes sociais. Bom, mas com isso, esse exemplo que eu estou falando com vocês, e vamos estudar o caso clínico, né, do filme Menino Açougueiro, né, The Birth Boy. Também aqui no Brasil tem outros títulos, né, como O Nó na Garganta, e a gente vê esse descompasso, né, tão grande, né, que as coisas estão acontecendo, né? Ao longo do seminário, vamos refletir sobre o destino desses afetos na vida psíquica, quando podem ser reconhecidos, elaborados, mas também quando são reprimidos, negados ou transformados em sintomas, né? Kênia, seja bem-vinda. Saudade de você, tá sumida, moça. Hein, Sérgio? Não, Hoje, nós essa estamos com... semana eu ia te mandar um zap, falou, você sumiu, me abandonou, tá com raiva de... Sérgio, É, estou só na ponte aérea, Sérgio. agora Acabei de chegar de viagem, agora, terça-feira, estou indo para Curitiba, estava em Uberlândia. Ó, confusão, mas tá tudo bem. Tá indo, tá tudo bem? tudo ótimo, tudo ótimo, Então, tudo então tá ótimo, bom. né? Então, já começamos aqui o seminário, né? Vamos continuar aqui fazendo a reflexão de início de seminário, como eu sempre faço, né? Então, repetindo, ao longo desse seminário, vamos refletir sobre o destino desses afetos da vida psíquica, quando pode ser reconhecido e elaborado, mas também quando não, quando são reprimidos, negados e transformados em sintomas de modos de defesa, né? Também abordaremos as psicopatias como personalidades, evitando explicações simples e rótulos moralizantes. Nosso objetivo será compreender como a personalidade, como, repetindo,
O nosso objetivo é compreender como a personalidade organiza afetos, os vínculos, os limites e reconhecimento do outro, né? Eu sou o professor Sérgio Costa, psicanalista, presidente do NEP, e convido a vocês participarem dessa reflexão. E a partir de agora, todo o material didático vai estar disponível lá no canal, né? Já estamos fazendo modificações aqui, né? Importantíssimas, né, Kênia, para o nosso NEP, né? Dito isso, eu estava aqui ainda há pouco falando, antes de sentar, Kênia, você viu o caso da pastora que é pré-candidata a deputada do PL, que agrediu o entregador de sofá, ou de móveis? Nossa, a mulher bateu no cara demais, e o cara correndo, o cara evitando, não querendo agredir, eles não, e ele conseguiu não agredir todo mundo do prédio filmando ela. E ainda ela foi na delegacia e deu parte dele, que falando que ela teve que agredir porque ele, como é que fala? Desmoralizou, não, tipo assim, eu não me lembro a palavra que ela usou, mas que estava falando mal dela e do partido dela. Gente, mas partido, ela deu uma pedrada no cara, pra você ter ideia. Tinha uma pedra no estacionamento do prédio, ela jogou nas costas do cara. E aí os vizinhos veio para não fala, amparar, né? Apartar a briga e ela querendo bater, mas tudo foi filmado, hora nenhuma. Ele só se defendia, né? Teve uma hora que ele segurou ela assim pela camisa, que ela deu uns 3 ou 4 tapas na cara dele e ficou imóvel. Então, quer dizer, é tudo que nós já conversamos dentro do nosso curso, né, Kenny? As pessoas, elas estão assim, agredindo demais as outras, estão muito sensibilizadas, e é, eu vejo que essas sociopatias, elas estão aumentando, tá? Agora, a gente pensa assim, virou jargão popular, né? Você pensa no sociopata com um machado na mão, né? Cheio de sangue. Não, aquele acidente que teve lá no prédio vizinho seu lá, né, Kenneth? O cara botou fogo no carro do pai da namorada dele, né? O cara totalmente. Qual o nome que a gente dá para isso? Sociopatia, né? Não tem outro Tá nome. todo mundo. E parece que eles estão multiplicando, né? As pessoas não têm mais uma censura, não. É, Elas. isso. Então, simplesmente fazendo o que querem, né? Então, Exatamente. eu até pensei aqui agora, eu penso eu já li o livro do Dr. Guido Paloma, até já sugeri aqui no curso, né? A Psiquiatria em Decadência. Ele, inclusive, ele dá um novo nome para a sociopatia, que ele chama de condutopatia. Por que que ele dá esse novo título, esse novo, me faltou a palavra aqui, terminologia, essa nova terminologia? Porque muitas vezes, o que a Kênia diz, quando a gente perde o limite, perde o senso crítico, às vezes a gente age dentro de sintomas sociopáticos. Ou seja, aquela pessoa podia ter uma estrutura já dentro dela, ainda não manifesta, e aí, com tudo que nós estamos vivendo, numa sociedade brasileira toda descompensada, isso se manifesta. Então, hoje, qualquer coisa é tapa na cara, é pedrada, é tiro, é facada, pega o carro e atropela o outro no meio do passeio. Quer dizer, o que está faltando é, são leis. Não só leis nós temos até demais, é que as leis sejam cumpridas, melhor dizendo, né? Então, nós estamos num Estado, vivendo um Estado antidemocrático. Cada um faz suas leis, cada juiz dá a sua sentença, estuda e aplica a lei da melhor maneira que lhe convém. E aí, como é que fica a massa humana?
Se não tem lei para os colarinhos brancos, então para mim também. Não tem lei, eu vou fazer a minha lei. Então, por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós estamos estudando os afetos, as angústias, dentro da psicologia da sociopatia, não é? Então, ou seja, nós temos traços, vários traços dentro de nós, não é? Vários traços. Dito isso, vamos então começar o nosso seminário, né? Muito bem. Então, está aí, né, nossa residência clínica em psicanálise, os afetos na constituição da personalidade, angústia, anseio e psicopatias. Desde o início, né, que eu sempre falei, né, a ansiedade é uma porta aberta para todas as doenças mentais, né? Todas as doenças mentais. Só um minutinho aqui que eu vou ajeitar isso aqui, ajustar aqui. Pronto. Essa aula, o material é protegido pelo SBN, né? Sem pedido da nossa liberação do NEP, pode trazer transtornos, né? Para quem usa a parte ou o trecho inteiro da aula. Todos os seres humanos sentem, mas nem todos conseguem transformar aquilo que sentem em experiência psíquica. Alguns conseguem simbolizar seus afetos. Outros os reprimem, alguns negam, outros simplesmente atuam aquilo que não conseguem sentir, ou seja, vai da passagem ao ar. Se eu olhei para a pessoa, ela me desagradou, ou se eu achar que ela fez algo que não é legal, eu vou lá e passo para agressão física ou verbal. Compreender os afetos é compreender a própria constituição da personalidade. Tá? O nascimento da personalidade. Freud demonstrou que ninguém nasce com uma personalidade pronta. O bebê nasce com potencialidades biológicas e pulsionais. Então, o que o mestre deixou aí para nós, e a neurociência mostra isso, a qualquer outra linha de pensamento, né? Junguiana, kleiniana, né? Vem mostrar isso, né? Então, repetindo, né? Freud mostra que ninguém nasce com a personalidade pronta. O bebê nasce com potencial biológico e pulsional, ou seja, para viver ou para morrer, né? Pulsão de morte, pulsão de vida. E lembrando que uma das primeiras pulsões que aparece no ser humano é a pulsão de ternura, para mais à frente aparecer a pulsão sexual. A personalidade será construída ao longo da vida, principalmente as primeiras relações afetivas, tá? Papai, mamãe, vovô, ou seja, a família, né? É nesse percurso que desenvolve a capacidade de amar e de tolerar frustrações, e de reconhecer limites e de estabelecer vínculos humanos. Os afetos organizam a personalidade. A personalidade não é construída apenas por pensamentos. Ela é organizada principalmente por afetos. Então, por exemplo, uma pessoa que cresceu com uma têmpera assim, mais agressiva, mais competitiva, qualquer estímulo que chegar a ela, ela vai tomar aquilo como se a pessoa estivesse sendo o rival dela, agredindo. E ao invés dela escutar, pensar, elaborar para responder, ela já parte imediata. Às vezes a pessoa nem terminou a frase, tem pessoa que já está, não é isso? Atacando a outra, sem deixá-la terminar a frase, né? São eles que sustentam a identidade, os vínculos, os desejos, os conflitos, os mecanismos de defesa, a forma de perceber o outro.
quanto mais organizada for a vida afetiva, maior será a capacidade de adaptação emocional. Então, o Freud deixa claro que o único instrumento que nós temos para conter os nossos impulsos é o pensamento. Agora, quando o pensamento está contaminado, por afetos agressivos, negativos, é, esse indivíduo ele vai agir de uma forma agressiva, né? Ou até pior, né? Tem pessoas que vai da passagem ao ato. Não tem um filtro, um meio termo, né? Ele já vai para agressão total. É, o que Freud entende por afeto, ou entendia, né? O verbo aqui eu coloquei no tempo errado, né? Para Freud, o afeto corresponde à expressão subjetiva da energia pulsional. Toda pulsão produz uma quantidade de energia. Então, aqui né, falou algo que eu não gostei. Eu posso até ficar envermelhado, me acalmar, conter, tentar entender o que ela disse e dar uma resposta, né? Mas determinado tipo de pessoa, nem bem ela acabou de pronunciar o que ela quis dizer e nem quis entender o que ela quis dizer, já parte para um confronto, né? Para uma rota de colisão. Quando essa energia alcança a consciência, ela é experimentada com afeto. Um exemplo, e até dentro do filme, que nós vamos estudar, né? Mais à frente eu vou falar do filme, depois eu vou fazer uma parte só do estudo de caso clínico desse filme. Sugiro o filme, que é O Menino Açougueiro, tá? Eu tenho um link, quem quiser entra em contato, eu passo o link, tá? Ou também está lá no grupo, tá, Kênia? E também leva o nome tem alguns, o título dele em português também, eu já vi como Nó na Garganta, tá? É um menino, e é um filme muito antigo, mas assim, não é com esses recursos que nós temos hoje, né? Que a cinematografia tem hoje, mas assim, mas o cineasta ele foi tão assim, perspicaz, foi tão pleno no demonstrar o crescimento do Francis, colocou ele brincando com o coleguinha, ele brincando com os outros meninos, indo na escola, e ele, a mãe, tinha deixado ele e o pai, era filho único, e o pai maltratava ele muito, fazia ele fazer todos os afazeres domésticos, né? E tinha uma vizinha também que humilhava a criança, chamando, falando, comentando na rua alto para ele e o pai escutarem. Esses meus vizinhos são família de porcos, tá? E aí a professora também humilhava ele em sala de aula. Então foi essa criação, foi esse vínculo que ele teve, ou seja, com afetos de desqualificação, com afetos de necessidades de reconhecimento e com as pessoas interditando ele, né? Então ele vai crescendo, à medida que ele vai passando de etapas, entrando na adolescência, ele começa a ficar agressivo, tá? Vou falando do filme durante o nosso seminário, mas o auge do filme é quando ele pega a professora e esquarteja ela, tá? Como se fosse um açougueiro, tá? Então, é sobre essa experiência que nesse filme, que quando a gente vai para as redes sociais e vê esses absurdos, né? Recentemente eu vi um, não me lembro em qual estado, que a mãe matou o bebezinho, né? De 6 meses, né? 6 meses, né? Assim, alegria, tristeza, medo, culpa, vergonha, angústia e amor
São diferentes formas, pelas quais essa energia é vivida pelo sujeito. Quer dizer, se uma criança só teve humilhação, vergonha, desmoralizada, até lembrei daquele gráfico que eu mandei para vocês no início do curso, né, que eu desenvolvi, né, onde é que eu considero os 5 piores transtornos psicológicos, né, para a educação da criança, né, que é o aterrorizar, o amedrontar, o rechaçar a criança, né? Então, são essas questões dentro da educação, na primeira, segunda infância, na pré-adolescência, na adolescência, que vão fazendo com que esse sujeito vai criando uma personalidade sociopática ou não, tá? Afeto e representação. Freud diferencia dois elementos fundamentais. A representação corresponde à ideia, a lembrança ou a imagem ligada a uma experiência. Então, como ele falou, no início da obra dele, né, no livro, é, o projeto, ele faz a metáfora que nosso cérebro é como se fosse uma máquina fotográfica, né? A gente olha, capta a imagem e retém, né? Dentro de nós, tipo um negativo. Agora, o que vai acontecer para que esse negativo seja arquivado, que seja reprimido, é como nós vamos colocar o afeto em cima daquele fato registrado. Então, isso é que ele vai desenvolver mais tarde, chamar de clivagem. Ou seja, tem pessoas que tiram, tem uma cena que mexe muito com ele, ele tira os afetos daquela cena, congela e guarda, mas aquilo vai ficar no inconsciente, sempre voltando e incomodando aquela pessoa. E aí, quando ele lembra do fato, ele pode chorar, ou se foi um fato bom, ele pode rir, lembrar ter boas lembranças da infância, ou não. Ou ter péssimas lembranças e ficar altamente frustrado e irritado, né? Repetindo, o afeto corresponde à carga emocional investida na representação, tá? Ambos costumam permanecer unidos. Olha, ambos costumam, nem sempre. Entretanto, em determinadas situações, podem separar-se, dando origem a importantes fenômenos psicopatológicos, tá? Muito bem. Energia psíquica. O aparelho psíquico funciona como um sistema de circulação de energia. Essa energia busca constantemente um sentido, um destino e um sentido. Ou seja, todo remetente quer achar um endereçado. Ele procura um endereçado. Agora, se esse endereçado não quer corresponder, essa energia não fica solta, ela volta para a pessoa e gera frustrações. Então, muitos casos de agressão, feminicídio é isso, tá? A pessoa perde o afeto do outro, a pessoa não dá conta de absorver aquilo, porque ela não tem mecanismos de defesa suficiente maduros para elaborar, então ela parte da passagem ao ato. Ela vai para agressão ou até destruição do objeto amado, ou seja, do objeto não correspondido. Ele ama, mas o outro objeto não quer mais amar, é o direito de todos, né? Ele pode ser simbolizado, ser reprimido, ser deslocado, ser transformado, ou manifestado através de sintomas. Então, aqui nós estamos vendo alguns mecanismos de defesa que o nosso aparelho psíquico tem e que ele, bem trabalhado, pode trazer um equilíbrio dentro das frustrações humanas que nós todos estamos sujeitos, tá?
Nenhuma energia desaparece simplesmente. Ela apenas muda de forma. O que que é uma fobia? É isso, né? Medo de cachorro, medo de aranha, uma fobia social, uma agrofobia. É justamente isso. Aquilo que eu não dou conta de simbolizar para eu poder elaborar, eu condenso e desloco em alguma coisa, né? O filme que eu recomendo a todos assistirem é Encaixotando Helena, né? O Nicolas, quando criança, ele desloca o amor e o medo da mãe para estar fazendo de Milton e depois ele faz o que faz, né? Tá? Investimento afetivo. Freud utiliza o conceito de investimento libidinal para explicar como o sujeito direciona sua energia emocional. Investimos afetivamente em pessoas, ideias, projetos, crenças, em objetos. A personalidade revela aquilo que recebemos nossos maiores investimentos emocionais. Então, também tem que citar o texto do Freud, de 1921, né? Psicologia das Massas e Análise do Ego, e o futuro da ilusão, de uma ilusão. Ele deixa bem claro isso, ou seja, o indivíduo ele funciona dentro de cada grupo, né? Dentro daquele grupo, ele vai então dar vazão a tudo aquilo que está reprimido dentro dele. Essa carga pulsional vem para fora com muita força. Aí lembro o filme e indico assistir o filme A Onda, né? Uma experiência, é um filme baseado em fatos reais que aconteceu nos Estados Unidos e gerou algumas centenas de milhares de dólares de indenização por falar a verdade. O nascimento do vínculo. Antes mesmo da linguagem, o bebê já estabelece vínculos afetivo, olhar, toque, voz, acolhimento. Essas experiências constituem os primeiros registros emocionais da vida. A personalidade começa a ser escrita muito antes das primeiras palavras. Então, mesmo antes do filhote humano entrar no mundo da linguagem, ele já está recebendo todos os imprints, tudo está sendo armazenado, não é? E aí é como que quem cuida faz para essa criança, esse infante, né? A função materna. Mais do que cuidar biologicamente, a função materna apresenta o mundo emocional do bebê. É por meio dela que o sujeito aprende a ter segurança, confiança, acolhimento e continência emocional. O que é continência emocional? É quando é criado um perímetro, né, dentro do nosso psiquismo, e essa criança é educada desde cedo o que ela pode ou não pode fazer. Ou seja, Freud, nesse mesmo texto Futuro de uma Ilusão, ele deixa claro que para conviver em sociedade, o ser humano tem que frear os seus impulsos, ou seja, ele passa por grandes frustrações. E essas frustrações geram neurose. Quando não há, quando esse indivíduo não é barrado, como Lacan dizia, ele então se torna um psicótico. Quer dizer, nós somos sujeitos que temos que ter uma barra, nós temos que, o limite tem que ser imposto em nós, ou seja, continência emocional. Essa experiência constitui a base da capacidade futura de estabelecer relações afetivas saudáveis, olhar para o outro, conversar com o outro, errar, nós erramos, acertamos. Um grande pedagogo, né? Até criou a frase, né? A vida é um ensaio de acerto e erro, né? Levi Vygotsky. Então, do momento que a gente sai do continente materno até o último suspiro,
nós vamos estar sempre acertando e errando. Não tem como, não é? Ninguém quer fazer o errado, ninguém quer criar situações difíceis, mas acontece momentos emocionais, né? Desequilibra a gente. Às vezes, vamos brincar assim, né? Para tornar a aula mais leve, né? Pisa no tomate, né? E a coisa vai, né? A coisa escorrega mas a vida continua, né? E são momentos que a gente tem que sentar, reparar, restabelecer vínculos, que é muito importante, sabe? É uma frase que eu creio que eu cito ela muito, eu gosto muito dela. A vida tudo nos dá, a vida tudo nos tira. O grande segredo é dizer sim a essas imposições. Não tem como eu, você, todos os seres humanos vivos, né, vão passar por isso. Winnicott e um ambiente suficientemente bom. Donald Winnicott demonstra que o desenvolvimento emocional depende de um ambiente suficientemente bom. Não é necessário uma mãe perfeita. Não existe mãe perfeita, pai perfeito, irmão perfeito. Ninguém é perfeito. É necessário uma presença capaz de acolher, proteger e permitir que o bebê desenvolva progressivamente a sua autonomia. O excesso de falhas compromete a integração da personalidade. Ou seja, quando a criança está saindo da fase da mãe, entrando na fase do pai, para a passagem para a fase genital, né? É a hora que, da fase para o pai, para essa fase, é a hora que a gente tem que começar a mostrar para a criança que nós, pais, nós humanos também, somos falhos. Ninguém atende a expectativa de ninguém, ninguém. Quantas vezes é só buscar na memória quem está assistindo a aula, lembrar quantas vezes a gente ficou bravo, chorou, fez birra, porque naquela hora, naquele momento, a mamãe não quis comprar pipoca. A gente não pensa se ela vai ter o dinheiro lá. Naquele momento, aquele dia não tinha um centavo no bolso. Como é que compra pipoca? Não é? Mas a criança não quer saber. Então, é aí a hora que os pais têm que intervir. Pode ser até firme, mas, porém, caloroso na explicação da impossibilidade de comprar aquele saco de pipoca naquele momento. Tá? Bion e a função continente. O Alfred Bion amplia essa compreensão para afirmar que o bebê inicialmente não consegue pensar em seus próprios afetos. Então, o neonato, ele é uma usina o neonato é uma usina de energia elétrica pulsional, ele berra, ele clama ele clama por ser atendido nas suas necessidades básicas. Ele necessita de um adulto capaz de receber suas angústias, compreendê-la e desenvolvê-la em forma de experiência emocional suportável. Assim nasce a capacidade de pensar seus próprios sentimentos. A simbolização. Quando os afetos encontram representação, nasce a simbolização. Aquele exemplo que eu acabei de falar com vocês aqui, da questão da experiência da criança fazer birra porque queria comer um saquinho de pipoca. Quando a gente bota o limite, bota o continente e conversa, mesmo a criança dando pirraça num shopping, maioria das mães e pais reage com vergonha, sai andando, larga para trás, ou age com agressividade. É, pode trazer alguns efeitos, né? Existe alguma fórmula certa, mágica, para conter aquele impulso descoordenado? Não, mas na criança.
Ela vem ao mundo sem manual de como lidar com ela, tá? E cada filho tem uma maneira peculiar que nós temos que entender e lidar com aquela criança. Então, não existe manual de instrução para, para o ser humano. Quem tem mais de três irmãos sabe disso. Cada um vai reagir de um jeito, né? O sujeito deixa de agir impulsivamente, passa a pensar, falar, elaborar, simbolizar, transformar emoções em pensamento. Esse é um dos maiores recursos do aparelho psíquico e é que nos diferencia, né, da maior parte dos animais. Então, vocês estão percebendo, né, que a afetividade ela é importantíssima, na constituição da personalidade das pessoas? E aí, você já parou para pensar nisso? Como é que você mede a sua personalidade? O que que te faz, às vezes, perder a paciência, não responder, deixar o outro sem resposta, no vácuo, né? Quando a simbolização falha, nem todos os afetos conseguem ser simbolizados. Quando isso ocorre, eles procuram outros caminhos. Podem surgir sintomas, impossibilidades, act out, né? O botar para fora, né? Explodir, somatizações, engolir aquilo calado e jogar toda aquela carga emocional para o corpo, né? Criando dores de toda a natureza, aflições, pode chegar até uma síndrome do pânico, compulsões, compulsão à repetição, né? Toda vez que a ansiedade está desmedida, começa a comprar coisa na tentativa é, de contrabalançar aquele desespero, aquela agonia que a ansiedade cria, né? Inibições, também lembro o texto, né? Muito bom do Freud, inibição, ansiedade, sintoma. Sintomas tornam-se uma tentativa de expressão daquilo que não pôde ser pensado. Ou seja, a gente vê muito isso em todas as pessoas que agem por impulso, que têm eh, reações agressivas, reações de uma forma descompensada, não preservando a sua imagem, da sua pessoa. Então, são pessoas que estão com com a personalidade totalmente em desacordo. Primeiro consigo mesmo, depois com a família e na parte social que ela vive, né? Então, qual que seria a primeira situação que despertaria a sua curiosidade em atitudes que você provoca? Quais são as consequências pós essa atitude e como você reage consigo mesmo? Nós vamos entender isso agora. É na construção do superego. O superego não nasce pronto. Ele é construído em relações familiares, especialmente durante a fase edípica, né? A criança está ali entre os 4 anos e meio até 7 anos e pouco, né? É, essa é a estrutura que introduz culpa, os limites,
responsabilidade, consciência moral. Sem essa organização, a vida afetiva permanece profundamente comprometida. Ou seja, não é só o id, a pulsão do desejo que quer e não só quer, mas quer porque quer e distorce aquele sujeito, né? Faz caricatura dele, né? É o jeito que ele se mostra na sociedade, a estrutura dele. Um belo dia ele é, perde o controle, num ambiente social, e ali o inconsciente faz a caricatura dele, quem ele é, não é? E aí ele se torna, pós o ato, ele se torna confuso, chateado, sem saber como manter ou ter um controle sobre aquela compulsão à repetição daqueles atos que ele não queria fazer, né? Então, não é só o id, também o superego. Então, o superego que não teve uma continência, o pensamento daquele sujeito, ele é oceânico, ou seja, ele não vê limite em nada. E ele pode entrar em fossas abissais e monstros podem surgir daquele lugar, não é? Aí, é, a o desejo de destruição, de morte, vem para fora. E essas pessoas são capazes de fazer qualquer atitude, né? O nascimento da consciência moral. A consciência moral não surge apenas porque alguém ensinou regras. Ela nasce quando o sujeito internaliza a presença do outro. O limite deixa de ser externo, passa a fazer parte da própria personalidade. É nesse momento que o respeito deixa de depender da vigilância. Teoria, a prática clínica. Muito bem. Agora nós vamos entrar e tentar entender a parte clínica, né, da teoria que eu venho desenvolvendo e ensinando vocês, né? Compreender a organização dos afetos é compreender a personalidade. Quem compreende a personalidade muda a linguagem, muda o pensamento e muda o comportamento. A clínica contemporânea necessita de instrumentos capazes de investigar não só apenas sintomas, mas também a forma de como cada sujeito organiza seus vínculos conflitivos, mecanismos de defesa e recursos psíquicos. Ou seja, gente, não tem outra maneira, né, e nem tem remédio algum que faça com que você consiga se ver e perceber o que você tem que mudar para você, para o seu próprio bem, né? Ou seja, quem constrói o seu manual de funcionamento é você. E como que começa a desenhar e a escrever esse manual? Quando a gente tem a quebra de sintoma. O que é a quebra de sintoma? É quando a gente começa a ver que aquilo que a gente faz, aquela compulsão, a repetição, está nos incomodando. Só aí, então, que o sujeito quer buscar a mudança dele. Nesse contexto, o NEP propõe uma investigação estruturada da organização afetiva, buscando compreender a dinâmica da personalidade para além do rótulo, dos diagnósticos, né? Só um minutinho. Para além dos rótulos do diagnóstico e favorecendo uma leitura clínica integrada do funcionamento. Ou seja, gente, a psicanálise hoje, e eu não estou vendo ninguém se manifestar, eu vi outro dia, né, que eu pesquiso muito, eu vi outro dia, eu esqueci o nome dele, lá de São Paulo,
Ah, lembrei. Eu vi uma entrevista eu esqueço o primeiro nome dele, do Job, dando uma entrevista para o Pondé. E o Pondé falando da psicanálise e atual mudança que a clínica psicanalística tem que ter nesse momento, né? Inclusive, hoje, um colega nosso mandou lá no grupo, está tendo um congresso hoje, né? Mas mais voltado para psiquiatria e para psicologia, eu até incentivei todos os colegas a assistirem, né? Como que lidar com um novo momento, com a nova clínica online, né? Nós também temos que pensar sobre isso. Mudou, o mundo mudou. O mundo não é mais igual. Eu não vou falar nem de Freud, não, como era quando eu era jovem e ia fazer a minha análise com a minha analista no consultório dela. Mudou totalmente, não é? Então, nós temos que começar a pensar sobre isso, tá? Inclusive, eu escrevi um artigo, está no blog, vou deixar o link também, quando eu subir a videoaula. É, ser humano sofrendo, com muito sofrendo, tendo muita dor, e a clínica continua vazia. Por que que eu vejo muitas pessoas, colegas reclamando, principalmente psicanalistas iniciantes, eu não consigo gente para minha clínica. Por quê? O que está faltando? É essa análise que nós temos que ter. O que está faltando em nós, profissionais, para que a gente tenha uma presença de autoridade, que as pessoas nos procurem? Nesse mesmo artigo, eu coloco dois links. Um é do IBGE e o outro é de um site dos Estados Unidos que estuda o comportamento e as doenças mentais dos brasileiros. A estatística está alarmante. Então, Ô, você Sérgio, foi. e eu tava conversando com uma prima minha sobre isso, que ela veio se automedicando, né? Se autodiagnosticando. E eu falei, tá, mas de onde você tirou isso? E até mesmo se automedicando, tá? Tem muita gente É, que dedica, né? eu acho que a internet, ela tem um lado muito bom, né, de acessibilidade para todo mundo, mas eu acho que é muito, não só na clínica, de forma geral, sabe? As pessoas têm essa mania de pega todo o conhecimento de forma rasa e, e acha que tá tendo já a sua análise ali na internet com, sei lá, um psicanalista que nem sabe quem é, um psicólogo que nem sabe quem é, sabe? E aí vai dificultando cada vez mais. Acho que a gente vai entrar num outro universo, uma onda, né? Acho que a próxima onda vai ser isso, assim, as pessoas cada vez mais loucas. O que, né, você tem uma ideia do porquê? Você já pesquisou, já parou? Nessa correria de ponte aérea está meio difícil, né? Fazer as coisas. É, mas eu não, assim, não pesquisei, mas eu vou falar por mim o que eu acho, né? É fontes da minha cabeça. Eu acho que as pessoas estão muito rasas mesmo, sabe? Imediatista. E aí lê um texto, ah, é isso que eu tenho. Então eu vou buscar isso. Aí houve um outro falando na internet, é isso. E as coisas levam tempo, né? Tudo leva tempo. A gente leva tempo para amadurecer, a gente leva tempo, a semente leva tempo para germinar. E acho que as pessoas estão querendo tudo de forma muito imediatista. E a internet, tudo é um rios de, sei lá quantos. Eu nem sei, porque eu também não entendo É. muito. Olha, né? Eu venho pesquisando e eu vou emitir meu pensamento, tá? De uma pesquisa que, inclusive, estou preparando o artigo. Você tem ideia? Eu comprei uns 3 a 4 livros de psiquiatra, psicólogos e de evangélicos, né? Que estão agora se intitulando psicanalistas, né? Então, é assustador o que eu pesquisei, para vocês terem ideia. A Universidade Estácio de Sá é um monstro essa universidade, conhecida, seríssima,
e ela está jogando todo o trabalho dela por terra. Ela está formando psicanalista em 12 meses e cobrando mensalmente R$ 11,80. Quem quiser pagar o curso à vista, tem um desconto, vai dar uma somatória de 12 vezes 11 e alguma coisa, dá 187 uns quebrados, e se pagar à vista, paga R$ 135,10, curso online. Eu paguei, eu entrei, aulas de 20 minutos, teoria, não ensina a clínica, e o que é pior, a pessoa sai com certificado do MEC. Então ela vai se achar o psicanalista. Olha a gravidade disso. Então a coisa é pior ainda. O É pior pior do que ainda. está pensando, Ken. Está É pior do que pior. está Muito pensando. triste. É, Revoltante. por que que as pessoas, a escola como o NEP, como a ABP de São Paulo, o Círculo Mineiro, outro dia eu estava conversando até com o Sérgio Keres, que é um dos presidentes de lá, ele está falando assim que está assim de arrepiar, de chocar, que a procura de alunos para fazer a psicanálise está pouquíssima, que querem levar a sério, claro. Aí eu falei com ele, você tem ideia? Eu mandei toda a pesquisa para ele. Então, psiquiatra pregando a melhora através, no púlpito, dentro da igreja, que o melhor médico da alma é Deus, é Jesus. Eu comprei um livro do cara, quer ver? Vale a pena eu procurar ele aqui. Eu até li e encaixotei ele aqui na minha biblioteca, que é. Sérgio, você falou de Oi. encaixotar, eu acho que é muito assim. As pessoas agora você tem que entrar numa caixa. Todo mundo toma uma medicação, esqueci o nome do remédio aí, é Vivance, Ritalina. Há uns É, nomes aí. é, Todo mundo tem TDAH, então você vai para essa caixa. Todo é. mundo tem não sei o quê, você vai para essa caixa. Gente, a vida, o ser humano não é assim. Gente, Revoltante. eu não sei. Você vê como é que eu gostei. Eu não enfiei nem sei onde é que ele está. Mas eu vou mandar os prints lá no grupo. E eu fui no canal desse psiquiatra. É Eugênio, não sei de quê. Não é novo, não. Ele deve ter uns 60, 5 para cima. Ele pregando e falando que não adianta tomar depressivo, ansiolítico, antipsicótico, se você não buscar Deus, se você não for para a igreja. Eu não acreditei no que eu vi. Eu não estou acreditando. Aí, uma outra psicóloga, gente, esse livro é um absurdo. Eu vou fotografar parte dele e mostrar. Por exemplo, você quer assim, não me lembrei. Você quer cuidar de depressão? Aí ela fala algumas coisas dentro da linha sisteiro que ela usa, e depois ela faz uns exercícios em Provérbios tal, Jesus fala isso é que leva à cura da depressão, assim está assustador. Então, quando aquele deputado estadual, aquele tal de Jurandir, propôs a tá tendo essa votação, porque eu conheço isso desde o final de 79, eles querem sempre tirar a psicanálise, né, do mercado, e não vão conseguir querendo normatizar só para psicólogos e psiquiatras, é, mas são esses psicólogos e esses psiquiatras que vão cuidar da alma humana, o SUS já tem a Umbanda para tratamento, né, de drogadictos, né? É lei, não sabia disso, não? Ué. Então, os terreiros de Umbanda estão. Foi uma lei que o Lula deu a canetada. Sabia disso, não, Kenny? Então, todo mundo que procurar o SUS e for drogado, eles também estão enviando para terreiro de macumba.
Exu vai ser o psicanalista vai dele. Oh, meu tirar o Deus. imposto. Ou Ah, seja, não. até o senador Magno Malta, mas eu lembro que ele brigou demais quando essa lei passou. Então, quer dizer, é terreiro de Umbanda, igreja evangélica, é, igreja católica. Então, quer dizer, nós estamos voltando ao primitivismo, é isso que eu também escrevo no artigo, inclusive até aquele filme, né? Como é que é? Os Contos do Marquês de Sade, né? Antes, em 1800, já no final de 1800, os hospitais psiquiátricos e as casas como é que eles chamavam? Alienados, quem cuidava eram os padres, era a Igreja Católica. E mostra isso lá no filme, o Marquês de Sade. Aí, quando a psiquiatria, por autoridade médica, toma posse dos hospitais psiquiátricos, que sai da mão da Igreja Católica. E foi uma briga política muito grande na França, que começou com, eu não me lembro o primeiro nome desse político, mas eu lembro muito do sobrenome dele, Gambetta, em 1885, que ele promulga uma lei no Senado francês e exclui totalmente a Igreja Católica de cuidar dos alienados. E aí que vem Salpêtrière, onde que na história da loucura, é, Michel Foucault descreve a casa de horrores que foi aquilo ali. Então nós estamos regredindo. Aí eu fiquei pensando, se a lei antimanicomial veio para acabar com os porões da loucura, fechar a Barbacena, fechar os hospitais colônia, né? Para os psicopatas, os sociopatas, que também fecharam já o de Barbacena, estão transferindo para as penitenciárias comuns, inclusive uma colega nossa que trabalha numa penitenciária falou que o nível de tensão dos presos normais com os presos que têm problemas mentais está assim, tá explodindo. Então, quer dizer, nós estamos regredindo, nós estamos voltando aonde as igrejas vão tomar conta dos loucos. A história está se repetindo. Ou seja, então, o doutor Guido Palomba teve razão em escrever o livro dele. A psiquiatria em decadência, a psiquiatria acabou. Ela perdeu o lugar dela de tanta bobagem e de falta de atualização. Agora, o que está mais me assustando é o nível de profissionais da psicologia, amigos, psicólogos. Vocês teriam coragem de tratar com uma pessoa dessa? Então, eu penso que as escolas sérias de psicanálise tradicionais, como a do NEP, que já tem mais de 26 anos, formando profissionais, a ABP, o Círculo Mineiro, né, com o Sérgio, está na hora da gente começar a se mover, a sair do lugar e lutar para a proteção desse espaço que é sério, né? Mas o atual momento eu penso que só vai poder ser definido ano que vem, pós-eleição. Mas, por enquanto, não se pode fazer nada. É apenas sentar e assistir. Nesse contexto, né, propõe uma investigação estruturada da organização afetiva, buscando compreender a dinâmica da personalidade para além do rótulo de diagnóstico.
e favorecendo a leitura clínica integrada do funcionamento psíquico. Travou aqui, que não quer passar, não. Agora vai no manual. Voltamos para o manual. Então, regredir. É. Como investigar essa organização de maneira sistemática antes mesmo que ela apareça sob formas de sintomas. A clínica contemporânea necessita de instrumentos capazes de compreender não apenas o comportamento observado, mas também a dinâmica afetiva que sustenta esse comportamento. E é nesse contexto que se insere os métodos de investigação da personalidade, ou seja, nós vamos ter que começar uma nova pesquisa, um novo olhar para esse novo tipo de sujeito desse momento que nós estamos vivendo, sujeito virtual, porque o sujeito humano ele está, eu diria, quase que desintegrando. Então, tudo hoje é online. Hoje, muitas pessoas estão usando a inteligência artificial como psicoterapeutas. Eu vi um outro artigo que me chamou a atenção no Instagram, não me lembro o nome dessa psicóloga, o tanto de consultórios de psicólogos e até psiquiatras iniciantes em São Paulo que estão fechando, porque não, os clientes não querem mais se deslocar, querem tudo online. Né? A organização afetiva, da organização afetiva às organizações da personalidade. A maneira como os afetos são organizados ao longo do desenvolvimento influencia diretamente o funcionamento de si. Diferentes formas de organizações afetivas dão origem a diferentes formas de sofrimento e distintas organizações da personalidade. Então, é um momento onde é que todos temos que pensar. Inclusive, nesse artigo que eu publiquei hoje no blog, mais cedo, eu faço um levantamento do que tudo que está sendo proposto no site do governo, lá é maravilhoso. Certo? Se 30% daquilo que está ali funcionasse, a gente não estaria vivendo uma sociedade tão adoecida como nós estamos. Tá? E o Senat, também pesquisei no Senat, que pertence à USP de São Paulo, deu uma lida lá, assim, engrandecendo o programa do governo. Então, recentemente, eu fui em alguns postos de saúde aqui em Betim, para ver se eu arrumava psicólogo para me consultar. Quando eu consegui, foi uma consulta de 15 minutos. Eu tive psiquiatra, 15 minutos. Né? A pessoa olhou, sabe o que que ela virou para mim e falou assim: Nossa, o senhor, nessa idade, o senhor tem muita experiência, não precisa de sofrer por isso, não. Eu fiquei assim. Aí acabou a consulta, nós vamos marcar, procura marcar a sua outra para daqui 30 dias. Então, que tratamento psicológico é esse que está sendo oferecido? Hum? Eu fui lá, contei uma historinha, né? Eu até pensei muito naquela pesquisa que eu passei para vocês, né? Que foi feita em Oxford, né? Baseada naquela pesquisa do efeito Lúcifer, né? Pensei numa historinha e fui lá. Pensei numa historinha e fui num psiquiatra. Então, eu estou desenvolvendo a minha pesquisa para entender a cabeça dos profissionais. E é isso que eu acabei de falar, quem é, né?
enquanto os bons profissionais não se posicionarem na internet, porque mas a maior parte está assim, partindo para o momento, né? Você acompanha, gente, pior que eu não, eu escuto, mas não gravo o nome da pessoa. Eu tenho essa questão muito que eu tenho que trabalhar. Você já ouviu falar do Dr. Rosquinha? Não, é um proctologista, tá? Ele tem mais de 30 anos de carreira. Eu vou mandar o link no grupo. Ele aparece com um prato com várias rosquinhas, tá? E dentro, em cima delas, ele coloca ali uma coisa ali. Aí ele pega a rosquinha, mostra ela assim, vem trazer a sua rosquinha para eu examinar, vem, traz sua rosquinha para mim. Não tem problema, ela pode ser cabeluda, pode ser lisinha. Isso, você vai ver o que eu estou falando. E o doutor Rosquinha, ele está apelidado. Eu assisto, eu assisto um canal que através dele eu sei muita coisa, né? Do Conectados, do Ricardo Teixeira. E eu vou mandar um recorte que ele fez. Vê lá se eu vou levar minha rosquinha para você estragar ela, dar dedada nela. Olha a cara de psicopata que esse médico tem. Aí, no Dia dos Namorados, ele manda mensagem no TikTok para as namoradas levarem os namorados para fazer o exame de rosquinha para ver se a próstata está boa. E se você quiser, namorada, eu faço em você também. Então, aí, eu, eu lembrando de uma conversa que nós tivemos, que a Dani agora falou, não, vamos entrar no TikTok, o TikTok. Eu vou inventar que coisa. Rosquinha, vou mostrar uma pedra de gelo e deixá-la derreter na minha mão. Quer dizer, então, o que está chamando os profissionais, gente, um homem que não é recém-formado, não. E vocês vão ver, ele tem, eu estou na dúvida se é 26 ou 30 anos. Ele já é um homem, assim, mais de 50 anos. Assim, para ter paciente na clínica dele, ele tem que fazer isso. Doutor Rosquinha, ele está sendo apelidado Doutor Rosquinha. É muita apelação, né, Sérgio? Nossa, é muita Dancinha, apelação. dancinha, né? Então a gente, É, todo político agora tem que fazer dancinha. O Trump, o Lula, o Flávio. Então hoje, é assim, é, eu lembrei aqui daquela pesquisa que eu mandei para vocês, a revolta dos ratos, né? Então, nós somos numa sociedade que manipula as pessoas através do entretenimento. Porque se eu estou chateado, eu estou agoniado, eu vou para o TikTok, eu vou para o Instagram e vou ver assim. Eu vou para o X, ver bomba caindo no Irã, o Irã atacando, chamando os Estados Unidos de grandes satãs, o Trump falando que vai varrer o Irã. Então, hoje, a propensão às psicopatias é imensa. Por isso que eu concordo e vou citar mais uma vez o Dr. Guido Palomba. Esse termo, psicopatia, ele teria que ser mudado mesmo para condutopatia. Ou seja, quem conduz uma sociedade, quem conduz uma família, é que gera essa estrutura condutopata. Porque ainda vão pensar, é, eu vou competir com o doutor Rosquinha, eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu pensei no doutor Banana, porque eu falo, né? Olha, cuidado com sua banana. Se você não quer usar sua banana na mão,
venha fazer psicanálise. Né? E aí você vai ver que aí minhas redes sociais vão explodir. Um é Doutor Rosquinha, o outro é Doutor Banana. Depois que você for no Doutor Rosquinha, passe aqui no Doutor Banana. Então é a sociedade do entretenimento, né? Agora, será que a gente não entrar nesse momento? Eu pergunto, uma pergunta séria que eu faço a vocês. Nós vamos ficar obsoletos? Nós vamos virar dinossauro? Ou seja, vamos ser extirpados? Está difícil até para profissionais que querem levar as coisas a sério. Viu que eu tenho dificuldade de fazer live? É por causa disso. Se você for ver o Doutor Rosquinha, eu fizer uma live séria, como nós fizemos aquela no Instagram, que nós atingimos cento e poucas pessoas, o cara consegue, atingir 20 mil, 30 mil pessoas. E depois eu vou mandar o link do Instagram dele. Assim, é de rir, é de chorar, é de arrepiar. Bom, não é? A primeira teoria da angústia de Freud. Nos primeiros estudos de Freud, é, compreendia a angústia como resultado de transformação da energia pulsional, que não encontrava a possibilidade de descarga. A libido a libido represada seria convertida em angústia, ou seja, aquele exemplo que eu dei, todo remetente tende a buscar um endereçado, e por alguns motivos, por inibição, né? Aí eu vou citar de novo o texto, inibição, sintoma, ansiedade. A pessoa fica inibida, não consegue falar o que quer, não consegue se comunicar com o outro, aquilo fica represado. E aquilo vai desaguar, vai explodir em algum lugar, né? A libido represada seria convertida em angústia. Aí, né, ansiedade dispara. Essa formulação permite compreender muitos sintomas neuróticos, especialmente aqueles relacionados às inibições e aos conflitos sexuais, ou seja, foi o que eu quis mostrar quando eu indiquei o filme O Menino Açougueiro. Tá? Posteriormente, Freud formularia essa compreensão ampliando significativamente o conceito de angústia. A segunda teoria de angústia, 1926, você vê que ele começa a desenvolver a psicanálise em 1885. Olha quanto tempo depois que esse homem levou. Quer dizer, foi um trabalho de pesquisa, um trabalho de observação, um trabalho sério, de vários fóruns com outros. Primeiro formou psicanalistas, depois esses psicanalistas começaram a se reunir na sociedade das quartas-feiras e ali foram trocando experiência e cada um elaborando mais teorias, dissertando sobre aquilo que eles viviam e viram na clínica dele. Então, só em 26, Freud propõe uma nova compreensão. A angústia deixa de ser consequência da repressão e passa a ser compreendida como um sinal que produz o ego, ou seja, a angústia ela é sinalizadora de algum perigo real ou imaginário. Exemplo, você está no meio da rua. Aí abre-se um portão e um pitbull sai lá de dentro desorientado, vindo para cima de você. Claro, você vai ter aquele sinal de angústia de morte. Opa, você vai correr, você vai gritar, você vai pular para cima de um, sei lá o que o indivíduo vai fazer, não é? Vai. E aquele bicho, ele pega e arrebenta, né? O outro é você, por exemplo, tem uma fobia de cachorro. Você está indo
andando na calçada, você vê o cachorro vira-lata e você que brinca com todo mundo, bana o rabo para todo mundo, ele vem na sua direção e você acha que ele vai te destruir como se ele fosse um pitbull. Então, a angústia, ela é sinalizadora de perigo ou de tranquilidade. Diante da percepção de um perigo, o ego mobiliza a angústia como forma de proteção. Ele funciona como um alerta interno, preparando o sujeito para organizar seus mecanismos de defesa e evitar um possível colapso. Sim. Eu me lembro de um caso que eu trouxe, até de uma colega nossa, que ela, quando criança, ela estava com a babá, ela é irmã, e um cachorro soltava num parque, o cachorro soltou da coleira, a empregada, a babá pegou a irmãzinha, correu, e ela ficou, quando o cachorro chegou nela, ela caiu desmaiada, né? Para ficar imóvel para o cachorro não morder. Então, ela aguarda esse medo de cachorro até hoje. Bom, tá aí, ó. A angústia sinalizadora de morte fez com que ela o quê? Ela ficou paralisada, não aguentou correr, e o recurso que o psiquismo dela achou naquele momento era fazer ela desmaiar e ficar imóvel. Angústia e ansiedade. Embora frequentemente utilizados como sinônimos, angústia e ansiedade possuem diferenças importantes. A angústia se refere a experiências profundas afetivas, frequentemente relacionadas a conflitos inconscientes e começa e a ameaça de desintegração psíquica. A ansiedade corresponde a manifestações cíclicas desse estado de tensão, podendo apresentar sintomas físicos, cognitivos e comportamentais. Na prática clínica, ambas costumam coexistir, exigindo cuidadosa investigação da história emocional do sujeito, ou seja, angústia é psicológica, tá? Ansiedade, ela é química, ela é neurofisiológica, né? São os neurotransmissores que vão modificar o comportamento daquele sujeito através dos recalques psicológicos. Então, quando você vê um cachorro e você paralisou, é porque os seus mecanismos de defesa psicológica acionaram a arquitetura neuronial, os neurotransmissores despejaram as endorfinas, a adrenalina, e você acostumou que toda vez que você vê um cachorro, você paralisa. Então, uma resposta que se torna até incondicionável da pessoa. E, terminando aqui hoje, medo, angústia e ansiedade. Medo possui um objeto identificado, tá? Eu tenho medo de andar na rua às 3 da manhã, tá? Os caras me pegam aqui, me assaltam, me matam, sei lá o quê. O sujeito sabe do que tem medo. Bom, eu não gosto de andar, eu tenho medo de andar na rua em determinadas horas da madrugada. Eu não ando. Na angústia, muitas vezes, não existe um objeto claramente definido. Nossa, eu estou sentindo que se eu sair hoje, alguém vai me matar, alguma coisa de ruim vai acontecer. Mas o que que é? Vamos tentar definir o que que você acha, tipo assim, uma premonição, tá? Ô, gente, com isso eu não estou falando que eu não acredito e que nem existe a premonição, não, tá? Mas é angústia sinalizadora que faz com que você tenha medo de coisas irracionais, medos irracionais, tá? Há apenas a sensação de ameaça. A sensação. A ansiedade predomina as expectativas,
a antecipação e atenção diante dos acontecimentos que podem ou não ocorrer. Podem ou não. Distingue-se essa experiência e é fundamental, perdão, distinguir essa experiência é fundamental para a compreensão clínica do sofrimento de si. Muito bem, estamos chegando aqui no final dessa aula. É uma aula extensa, profunda, né, que nós vamos ter que estudar com muito carinho cada capítulo dele. E torna a repetir, né? Assista um filme, lá está com o nome, o link está com o nome de Nona Garganta, tá? Eu denominei Nona Garganta porque o menino açougueiro, acho que vai dar um efeito muito diferente daquilo que eu quero passar, tá? Mas o título original, a tradução correta do inglês para o brasileiro é O Menino Açougueiro, tá? Muito bem, chegamos aí no final. Quer falar alguma coisa, com alguma consideração? Eu adorei a aula e ela faz a gente relembrar a parte de teorias, né? De teorias da psicanálise, assim. Já começa a complementar também, né, Sérgio? A questão do medo, da angústia, né? Da ansiedade, tudo Fazer que a a gente estudou. integração, né? A gente faz essa integração, isso é muito importante, assim. E como que tudo começa ali com a angústia, né? Passa a ser a porta de entrada para as outras. Todas as patologias, ou seja, aqui foi dado hoje, foi relembrado e amalgamado 6 seminários, romance familiar, Uhum. depressão e angústia, né? Relações Sim. fetais, desenvolvimento da linguagem, né? Linguagem um, linguagem 2. Então, Uhum. as psicopatologias, nós estamos mostrando aqui, fundamentando elas, principalmente as psicopatologias psicanalíticas, que é diferenciada da psicopatologia e da psicopatologia psiquiátrica, que existe um olhar diferente e uma leitura diferenciada daquilo que o ser humano produz e que traz grandes efeitos negativos para ele, né? Com a, com a instalação daquela patognomia, né? Muito bem, forte abraço, Adorei. até a próxima aula. Tudo de bom. Adorei, obrigada. Tchauzinho. Até já, até já.